Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de Scrap. Eu botei o título Scrap para usuários de Beautiful Soup 4, principalmente porque eu detesto Beautiful Soup. Conheço muito pouco, para te falar a verdade. Mas eu vejo que a maioria das pessoas aprende Scrap via Beautiful Soup. E quando vai dar o próximo passo para alguma coisa um pouco mais complexa, tem uma barreira bem grande de aprendizado entre o Beautiful Soup e o Scrap, principalmente porque eles usam algumas formas de fazer parsing bem diferentes, sabe? E aí eu queria mostrar para vocês algumas opções para fazer o que o Beautiful Soup faz legal, da mesma forma de parsear do Scrap e também como usar Scrap e algumas coisas legais. Vamos ver o que dá tempo aí de eu mostrar para vocês. Um pouquinho sobre mim, o que eu estou fazendo aqui. Eu não sou cientista por computação, sou engenheiro mecânico, na verdade. E há uns 3 anos eu comecei a programar, quando eu estava formando. E tudo que eu aprendi foi por causa da comunidade, por causa da galera, sempre distribuindo conhecimento, consegui aprender muita coisa na internet. Não gastei quase nada para aprender o que eu aprendi e tem uns 2 anos que eu trabalho profissionalmente. Então eu tenho uma certa vontade de estar sempre contribuindo para a comunidade. Então estou fazendo aqui minha primeira palestra, vamos ver como é que vai. Hoje eu sou software engineer na Scrapping Hub. A Scrapping Hub é a empresa que mantém o Scrapping. Especialidade nossa é Scrapping. E eu sou apaixonado por todas as coisas relacionadas a dados. Scrapping, processamento de dados, machine learning, etc. Aí tem algumas coisas minhas. No meu Medium tem alguns textos que eu escrevi ano passado. Era para ter escrito mais coisas, mas o tempo não me permitiu. Mas tem algumas coisas legais lá, pra você dar uma olhada. Então, qual é a diferença de Beautiful Soup para Scrap? São coisas totalmente opostas, bem diferentes na real. O Beautiful Soup é uma lib para fazer parsing. O Scrap é um framework para fazer todo o resto. Tem como você usar, até você usar Beautiful Soup dentro do Scrap, se você quiser fazer parsing com Beautiful Soup. Não que eu acho que é uma boa coisa para você fazer, mas é possível. Mas o Beautiful Soup ele é bom para você fazer algumas coisas mais curtas. Você quer fazer um script para... não, quero passear, eu quero fazer um script nesse site, disso aqui, só isso, não vou... não tem nenhuma complexidade muito grande nesse projeto, então não faz sentido eu usar uma coisa mais parruda igual o Scrap. Só que quando a gente está falando de projetos nessa área, as coisas são um pouco caóticas, assim, elas são mais complexas, tem muito bug, muito erro, porque você tem uma interface que você não tem controle nenhum, que é o site que você está tentando extrair informação. Então, muitas vezes você precisa de uma estrutura mais sólida para você manter esse código, para você manter esse projeto, começa a ficar muito difícil de você trabalhar isso se você não tiver um framework bem estabelecido. É aí que eu acho que o Scrap faz muito sentido. Mas é igual, eu estava falando, tem algumas outras bibliotecas que fazem o trabalho do Beautiful Soup, que eu particularmente prefiro. O LXML era o que, no começo, eram os dois, basicamente, e ele encontra os elementos via expressões expert, e antigamente você tinha uma diferença entre o parsing do Beautiful Soup e o parsing do LXML. O do Beautiful Soup ele conseguia lidar com HTML quebrado um pouquinho melhor, e o LXML era mais rápido. Hoje você pode usar um com o outro e vice-versa, não faz muita diferença, mas na forma como que você vai selecionar os elementos que você quer extrair da página HTML. Mas hoje a gente tem, por exemplo, o Parcel, que é uma biblioteca nossa lá também, que é meio que um wrapping em torno do LXML, que você pode usar tanto o expert quanto expressões CSS, igual você usa em CSS para encontrar as coisas, facilita bastante. Vou mostrar para vocês um pouquinho depois. E agora também tem essa Request HTML, uma lib novinha, que ela tem um pouquinho mais de coisa, não faz só parsing, ela tem, faz mock de user agent, tipo entre uma dessas libs mais simples e o Scrap, que ela adiciona algumas coisas e tem bastante coisa interessante, se quiserem dar uma olhada depois, é bem interessante. Mas falando do Beautiful Soup, na verdade eu vou comparar um pouquinho o Beautiful Soup com o Parcel na extração de algumas informações da página do Galo.
Eu baixei essas páginas da Wikipédia, eu vou mostrar elas durante a palestra mais um pouco, mas eu queria ver como que eu faço algumas coisas nessa página. Eu queria extrair o título, relativamente simples, queria extrair essa imagem principal, e eu queria extrair esse primeiro parágrafo, só que eu não quero extrair esse primeiro parágrafo de qualquer jeito. Eu não quero pegar nada das referências e eu não quero fazer muito tratamento de dados, eu quero já extrair direto essas informações desse jeito. Tipo, eu não quero pegar o parágrafo do jeito que está ali e depois limpar ele. Esse é o meu objetivo. E o outro é pegar os links dessa página que são de outros artigos, tipo... Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eu não quero pegar nenhuma página interna, nem nenhum outro link. Então vamos lá. Como que eu faria isso no Beautiful Soup? Como eu falei, eu não sou muito especialista no Beautiful Soup, não. A maior parte do que eu sei, eu aprendi para essa palestra. Mas é porque tem algumas coisinhas que eu não me conectou na cabeça quando eu tentei aprender, quando eu estava aprendendo scrapping, e aí eu nunca olhei pro Beautiful Soup muito bem. Mas o comecinho, bem simples, instancia um objeto a partir da resposta da URL. E acho que ficou um pouquinho fora de ordem, mas enfim. Para extrair a imagem, no caso aqui, ela está dentro de a primeira imagem na primeira tabela que está dentro do div com a classe MW Parser Output. Então eu iterei dentro desses divs e achei a primeira imagem, é isso aí. Depois vocês vão ver um pouquinho mais legal como é que eu faria isso no Parser ou no Scrap. Título é banal, é só uma ID, então você encontra qualquer coisa que tenha esse ID e já está o título. A gente fala dos links, aí tem uma coisa um pouquinho legal, porque esses links eles têm uns padrões que a gente precisaria fazer um regex neles. Então, no Beautiful Soup, a forma como pelo menos eu acho que seria feito, você encontra o body content, e aí dentro dele você dá um find all em todos os links que são relevantes. E aí você consegue passar esse parâmetro com uma instruçãozinha de regex para achar os links específicos que você quer. Aqui eu dei só um quote só para deixar desculpa, gente. os links mais legíveis, mas não tem nada demais ali não. Agora o parágrafo é uma coisinha mais complexa. Pelo menos no Beautiful Soup eu achei meio chato. Porque beleza, eu achei o primeiro parágrafo. Aquele div 0 ali é que é o divs o grupo de divs com a classe MW Parser, sei lá, alguma coisa output, que eu tinha mostrado antes. Mas quando eu estou iterando dentro desse parágrafo, eu tenho elementos mais profundos e eu tenho texto. Então por isso que eu estou tentando encontrar os elementos que tem um href que tem site neles. Isso aí é os links de referência que não me faz sentido. Qualquer outra coisa, eu estou pegando string. String é porque quando é texto, se você der um ponto text, não dá pau. Então funciona. No final, sai o textinho aí. Mas esse é o tipo de coisa que me incomodava sempre no Beautiful Soup. Eu não consigo ser expressivo na hora que eu vou tentar encontrar as coisas que eu quero na página. Eu sempre tenho que começar a iterar dentro do negócio. Eu não consigo ter uma expressão que ela diz tudo que eu quero para aquele tempo. Eu não consigo falar assim, olha, eu quero o parágrafo é igual isso aqui. Por mais complexa que pode ser essa expressão. Então, quando a gente está falando do scrap, o que ele usa por trás para fazer o parsing é o parser. E eu acho que essa primeira barreira mais complexa de quem sabe Beautiful Soup e vai tentar fazer uma coisa mais complexa é que aí muda tudo. Muda a forma como que você vai fazer o parsing. Então, do mesmo jeito, a gente cria um objeto, instancia, aqui no parser é um selector. Aí já ficou mais simples a imagem, né? Uma expressãozinha de CSS. Olha, eu quero alguma coisa que está nessa classe.
Dentro dela você pega a primeira tabela, você pega alguma tabela e você pega o source da imagem. Então, o que eu estou fazendo ele encontra todas as imagens, aquilo ali. Só que quando eu dou extract first, eu pego a primeira só e é o que me interessa. O legal é que nesse meio aqui, por exemplo, table, se tiver mais de um table, eu vou encontrar imagens tanto na primeira quanto na segunda table. E quando você está falando, o a gente estava mostrando no Ibirfusu, que você tem que começar a iterar nesse negócio, às vezes você perde um pouquinho algumas coisas relevantes, porque você acha, ah não, está na primeira table, só que não está. Tem uns padrões no HTML que faz mais sentido, que são mais, como é que fala? Mais profundos ou uma teia um pouco mais complexa. O título, mesma coisa do anterior, só que com instrução de CSS. Nada demais. Aqui fica um pouquinho mais interessante, quando a gente está falando dos links relacionados. Aí é a primeira expressãozinha de Expert que eu queria mostrar para vocês. Não vou entrar a fundo do que é Expert, é meio chato de aprender, mas é legal o tanto que a gente consegue ser expressivo, igual eu estava falando. Você consegue dizer tudo que você quer falar numa string só. Nesse caso, eu tô falando que, olha, pega uma div que tem SD, desce nela e pega todas as tags as. Nela você faz um teste de regex. E disso você me extrai o href. Pronto. Com isso eu já tenho os links do jeito que eu quero. Às vezes pode parecer um pouco complexo a forma como que o Expert fica. Só que quando você aprende, você bate o olho na expressão, você já vê, você entende exatamente o que você está, como que você está entrando na árvore do HTML. Você não está... Porque como que essas bibliotecas elas funcionam? Elas pegam o HTML e elas constroem uma árvore. E basicamente a sua expressão é como que eu vou encontrar dentro dessa árvore o que eu estou querendo. Então, você consegue criar formas de você bater o olho no HTML, no source code e já, beleza, é assim que eu vou encontrar o que eu quero, tipo, vou procurar um link aqui, sei lá, esse acrônimo aqui. Aquela expressão está um pouco mais complexa, porque quando eu fiz isso era com a página de verdade. Quando eu baixei a página mudou um pouquinho, os hrefs eles estão menos difíceis de entender. Mas tem uns outros links que eu não queria pegar, que estão no meio do caminho, por isso que está a expressão ali, o regex. Mas, então eu começo a ver que, beleza, eu quero extrair links que estão dentro dessa página, que estão dentro de um container. Qual que é o container? É essa parte interna aqui. Então eu consigo começar onde que está o que define esse container. Aqui eu tenho um body, eu tenho o título e eu tenho um body content. Beleza. Então eu já filtro aqui. Eu já vou construir na minha cabeça, olha. Eu quero filtrar primeiro dentro do body content. Então já baixa na minha cabeça, ó, começo da expressão do Expert é o ID que eu quero. Então eu começo a ver o padrão dos links. Eu tenho aquele link ali que é um href bem simples, só um ponto .html aqui. Mas aí eu começo a achar umas coisas que não tem nada a ver com o que eu quero, tipo, sei lá, um citation aqui, que também é um href, só que tem também um link, só que tem um href totalmente diferente que eu quero. Agora já começa a ficar chato. Não tem como eu selecionar só os links que eu quero se eu não for entrar em padrões, se eu não vou entrar em regex. E aí que eu acho que começa a ficar mais interessante aprender Expert. Mas isso aqui... Opa, isso aqui, seletor de CSS, resolve 90% do caso.
Acho que é basicamente 10% das coisas que eu... 90% das coisas que eu faço de scrapping, eu só uso seletor de CSS, que eu acho muito mais fácil do que qualquer outra opção. Mas, de vez em quando, a gente precisa brincar com XBeta. E falando do parágrafo, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. É uma string que define tudo aquilo que a gente conversou sobre como que eu vou selecionar esse parágrafo. Ficou um pouquinho quebrado aqui na resolução. Deixa eu só mostrar para vocês aqui já no Jupyter Notebook. Aliás, eu fiz essa palestra com o Rise. Se vocês não conhecem o Rise, é um negócio fenomenal. Ele constrói slides a partir de um Jupyter Notebook. Sério. Rise, R-I-S-E. Basicamente, eu dou um Alt R e já tá aqueles slides foda. Vou deixar aqui um pouquinho mais legível. Então, isso aí vira um monstrinho, né? Mas é legal, porque você está falando exatamente o que você quer. Olha pra você ver. Vai na div que tem a classe, pega o primeiro parágrafo. Agora eu quero todos os filhos ou eu mesmo, por isso que é descendant yourself, tipo assim, ou a tag P ou qualquer filho dela. E aí eu tô dando um wildcard, um asterisco, só que eu quero que só o que respeite o que está nessa condição dentro dos colchetes. O que é? Começando de trás para frente. Ou seja, uma tag P, ou seja, uma tag B, ou seja, uma tag A, que o href não comece com site. Isso eu acho foda. Consegue dizer exatamente o que você quer. E no fim, o output é um parágrafo bonitinho, do jeito que a gente viu. Então vamos lá. Scrap. Vocês vieram aqui para isso, né? Essa definição aí é o do site, tradução literal que eu fiz lá. É um framework colaborativo para extração de websites. É isso que o Scrap é. Como eu estava falando, o projeto Scrap ele tende a ser cheio de erros e bugs por causa de uma interface que a gente não controla, que é o site o alvo, digamos assim. Se eu estou falando de um projeto Scrap que você está indo ali constantemente no site, e você precisa daquilo, e aquela informação vira algo de negócio para você. Você vai sair do Scrap para a produção. Você não está fazendo o scrapping para você pegar um dado que você está sujo e você vai tratar esse dado, fazer alguma análise, alguma coisa do tipo. Para isso, você usa o parser, você usa o Beautiful Soup, você usa o Request HTML. Só que às vezes você está fazendo um projeto que você está extraindo informação sem entrar na questão ética da coisa, mas, por exemplo, um projeto que eu trabalho, a gente faz a integração dos clientes via scrapping. Eles precisam da integração de estoque de produtos, o que a gente faz? Scrapping. Não tem integração nenhuma dos sistemas dos clientes deles com eles mesmos. Só que os caras mudam o site e nunca avisam a gente. É esse tipo de coisa mais complexa que vale a pena, na minha opinião, olhar para o scrapping. Também tem outras coisas. Às vezes você está fazendo scrapping em vários sites, tem algumas lógicas comuns para alguns processamentos de dados, principalmente, e você não precisa ficar copiando tudo, colando. Se fizer razão, todo mundo está no mesmo projeto. Outra coisa, scrap, às vezes, você tem que esquivar de defesa do site. Scrap ajuda um pouco nisso também, já vem com algumas coisas built-in e tem outras coisas legais. Mas tá aí os linkzinhos. Okay. Então, eu vou mostrar para vocês um spider simplesinho que eu fiz aqui. Eu vou voltar naquela página da Wikipedia, eu vou extrair ela, mais 5 outras páginas dentro, foram as que eu baixei. E aí, de cada parágrafo, de cada página, eu quero extrair o título, o primeiro parágrafo, a URL e uma imagem
a imagem, tanto baixar ela quanto a URL dela. E eu quero exportar isso para um CSV ou um JSON. Então, como é que você começa um projeto no Scrap? Scrap, Start Project, Project Name, basicamente foi isso. Nesse caso aqui eu chamei ele de Scrap Project, itens é daqui a pouco. Então, tá aqui a carinha de um Spider simplesão. Você vê que começar só para mostrar um pouquinho a estrutura dos arquivos. É uma... Isso aqui a gente vê depois. É uma pasta de spiders, um arquivo de settings e alguns arquivos com algumas coisas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Esse é como é que ele cria na hora que você dá um Start Project. Só o Spider que você tem que criar, ou um GenSpider, que é um outro comando para já criar um arquivozinho de Spider. Mas o Spider é a unidade, digamos assim, básica do Scrap. Ele define o que você vai fazer, como que você vai entrar num site, como que você vai extrair as informações. Eu basicamente aqui num simplesão, eu copiei aquele código do parser lá. Tô dentro dessa função parse. Essa função parse é geralmente, você pode até dar um override nisso, mas é onde você começa o seu processo de scrap. Você define uma start URL, pode ser várias. E o resultado do processo de baixar essa página cai como uma response aqui. Essa response já foi passeada pelo parser, então você tem alguns métodos CSS, Express, para já extrair as informações que você quer. E se espera que isso vai... É um gerador, se espera que isso vai enviar ou novas requisições ou um item. Um item aqui, a princípio, é só um dict, que eu coloquei title e image. Então, se eu brincar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês lerem. Se eu der um scrap crawl, que é o comando para crawlar, e o wiki, que é o nome daquele spider, eu vou extrair as informações que eu quero e vou dar um output aqui. Isso é como que a gente começa a brincar com o scrap. Só que aqui nesse caso eu tô só pegando essa informação, eu gostaria de entrar mais um pouquinho nessas páginas relacionadas. Eu quero extrair elas. Eu não quero extrair quais são os links dela. Então a gente pode iterar nelas. E dar um response follow, ou seja, eu estou seguindo essa URL. Faltou um e-mail. E aí eu passo um callback. Esse callback não pode ser o passe, porque senão vai entrar em loop e eu não tenho mais páginas para baixar. Só tem as 5. Então eu vou criar uma funçãozinha para passear o article. Use aqui. Eu vou tirar o related article aqui, que agora não faz sentido mais. E se eu não errei nada, é isso. Tá aqui as outras páginas também, as informações das outras páginas, das 5 primeiras páginas relacionadas. Tá o código tá um pouquinho feio, né? Você copiando o negócio de novo. Então a gente pode também tirar isso aqui. E dar um yield from. Passando a resposta. Isso também funciona do mesmo jeito.
Só que, o que é o processo de scrap, por definição? É eu transformar dados não estruturados em estruturados. E a gente tem um probleminha aqui, que é o dicionário que você está usando. Porque ele não tem muita estrutura. Se eu escrever um outro Spider e é a mesma coisa, eu quero mandar para o mesmo banco de dados e eu fazer um typo, vai embora. E eu preciso que isso dê erro. Na verdade, eu preciso que seja bem mais estruturado e bem mais declarado. Para isso que a gente tem os itens. Os itens, eles não são nada demais, não. Mas eles definem como... O que é? Você tem que declarar cada field que você vai usar. Você não pode fazer assignment para field que não tem. Se você cometer um typo, vai dar erro. E erro em scrap geralmente é bom. É melhor dar erro do que passar para frente e para produção algo errado. Então, nesse caso aqui, já vou mostrar para vocês, eu já escrevi aqui um item, um article. Eu defino os campos que eu quero. E é isso aí. Não tem nada demais, não. O item loader eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, só que o item, esqueci de comentar, ele é usado pelo Scrap para outras coisas dentro do engine dele, dentro da arquitetura dele, para adquirir algumas informações e conseguir executar algumas coisas de forma um pouquinho melhor. Mas continuando aqui no exemplo, digamos que eu tenho um article, que ele é um article, basicamente. Então, para eu definir os campos do item, eu só faço igual um dict mesmo, basicamente. E aqui eu dou yield no item ao invés daquele dict. Aí a gente já tem umas coisinhas que começam a ficar mais bonitinhas. Mesmo output já dá uma carinha mais legível pra gente. Só que o item ele define estrutura. Só que estrutura sozinha às vezes não é o suficiente. Às vezes a gente precisa processar esses itens, a gente precisa tratar, a gente precisa limpar, a gente precisa às vezes, igual no caso do parágrafo, eu estou dando um join, às vezes eu preciso juntar um monte de texto junto. E aí a gente tem os item loaders, que eles são formas de você... É como se o item fosse o container e o item loader é como você vai colocar as coisas dentro desse container. E ele facilita uma coisa muito fora. Porque o que está acontecendo aqui? Aqui eu estou fazendo uma interface com o mundo externo. E uma coisa que a gente aprendeu, não se testa Spider. Por que não se testa Spider? Porque vai dar problema com coisa que você não controla. Você não tem controle. Só que o que você processa, como que você processa o item, isso já é uma coisa mais controlável. Você consegue escrever testes, você consegue fazer isso. Então é mais interessante que isso não esteja junto no Spider, na minha opinião. Tem gente que discorda de mim. E os itens loaders começam a ajudar nisso. Se você usar aqui agora, ao invés de um article item loader, eu posso tirar isso aqui e definir esse item loader como um article item loader. Eu passo o tipo de item, que no caso é um article, e agora eu não lembro se eu tenho que chamar ou não. E a resposta da página. Com isso, eu começo a poder fazer isso aqui. Add CSS. Image. Agora, por que eu posso fazer isso? Quando eu declarei o item loader, eu declarei que o default processo é o take first. Então eu vou pegar o primeiro. A primeira coisa que me mandar para cada campo é o que eu vou pegar.
Só que aqui eu declarei algumas coisinhas diferentes também. Na entrada de alguma coisa chamada parágrafo, junta pra mim. Na entrada de alguma coisa chamada image URL, passa essa função format image. Isso aqui eu criei só um exemplo bobo, mas é uma função que está adicionando o resto da URL da imagem que está faltando ali. Aqui poderia ser coisas muito mais complexas, de tratamento de dados, de limpeza, de etc. E isso aqui você consegue testar, muito fácil. Agora isso dentro do Spider começa a ficar meio... eu não gosto. Continuando. Então se eu... image na image URL, senão vai dar pau. CSS, então... E só mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês. Além desses dois métodos, também tem esse aqui, addValue. Então, se eu quiser falar que URL é response.url, também vai funcionar. Ficou mais bonitinho, né? Opa. Isso no fim você dá um load item. O item. Então, agora, olha para ver, as imagens já estão processadas, também estou pegando aqui a URL da página, e já começa a ficar uma separação mais legal. Última coisa que falta naquele objetivo inicial é baixar as imagens. Aí para isso eu queria mostrar para vocês o item pipeline. O que acontece? Beleza, você extraiu o item, só que o Scrap passa todos esses itens por uma série de pipelines, processando esses itens. E aí no meio desse caminho você pode ou descartar o item, ou baixar, ou mandar para o banco de dados, etc. Tem um monte de coisa que você pode fazer. Tipo assim, os casos de uso principais, limpar HTML, validação de dados, verificação de duplicados, ou armazenar esses itens em algum banco de dados, por exemplo. No caso, eu vou baixar a imagem da página que eu estava mostrando para vocês. Então, na pipelines. Isso aqui é o que faço. A única coisa relevante aqui fora... a única coisa relevante aqui mesmo é essa função. Então, o que é o pipeline? É uma classe que tem uma função chamada processItem. Só isso. Ela recebe o item e o spider que chama ela. Isso pode ser bem genérico, isso pode fazer coisas legais que você quer usar em trocentos spiders diferentes e você põe só num lugar, testadinho, bonitinho. No caso, eu só estou pegando a URL do item, baixando ela e salvando o path dessa imagem. A coisa que a gente precisa fazer aqui é declarar nos settings que eu vou usar esse pipeline. Então, quando eu declaro aqui esse 300, é só a ordem. Se eu pôr mais outros pipelines, eu posso pôr outros números para escolher a ordem que um ou outro vai rodar. Então, só dar um ls aqui, não tem as imagens. Se eu rodar, agora eu tenho as imagens. Nos itens, eu também tenho o nome dos arquivos de imagem. E aqui eu baixei as imagens. Tem um item aqui, por exemplo, que não tem imagem, eu acho. É esse aqui. E aí eu não baixei, não fiz nada, mas eu fiz output do mesmo jeito. Pipelines é legal. Se você for brincar com Scrap, usem. E a única coisinha, se eu quiser exportar para um CSV ou para um JSON, eu só preciso dar um comandozinho com o file name e a extensão que eu quero. Então, se eu fizer o mesmo comando aqui e dar um traço de output
eu tenho um CSV. Bonitinho, já vai. Mesma coisa com JSON. A gente não usa isso na maioria das vezes, não. Mas tem gente que precisa fazer alguma coisa e só dá um output no CSV. Eu queria mostrar que é bem simples, só com um comando. Só um pouquinho. Arquitetura geral do Scrap. Que eu acho que só vai dar tempo de parar aqui. Isso é relevante um pouquinho. Vocês entenderam o que é tudo. Como que começa? No Spider, você declarou ali o start URLs. Dali ele tem uma função que chama start request, você pode dar override nela também, mas define as requisições iniciais. Isso cai para o engine. Daqui ele joga para o scheduler, que define quais e quando você vai baixar essas URLs. Por exemplo, dá para você configurar quantas vezes você quer fazer requisições paralelas no mesmo domínio. Então o scheduler consegue otimizar pra caramba esse sistema assíncrono que eu acho que eu não citei para vocês, mas Scrap é assíncrono. Também é bom para otimizar algumas coisas de tempo. Mas então você consegue definir settings olha, eu só quero fazer 8 requisições paralelas para o mesmo domínio, só que eu preciso entrar em vários domínios ao mesmo tempo. Então ele começa a calcular para onde você vai primeiro, como que você está indo, não vai, e manda de volta para o engine, olha, essa request você vai baixar agora. Então ele manda essa request e passa nos downloads middlewares. O que é isso? Não vai dar tempo de eu mostrar, mas são classes que interagem com essa requisição. E aí você pode fazer N coisas com esse objeto de requisição. Seja descartar ela, seja processar, baixar. Às vezes você vai jogar isso para baixar o JavaScript disso e jogar junto com a resposta. Seria um lugar que você podia fazer isso. Ele volta, baixa a página, passa de novo nos middlewares, que também tem um método de tratar as respostas. Joga para o engine. O engine recebe essa resposta, passa nos middlewares do Spider, mais ou menos semelhante do download middleware, mais específico para o Spider. Ele só processa a resposta e o output do Spider, que é item ou outras requisições. Bate no Spider naquela classinha, passe ou alguma coisa semelhante, dá yield em itens ou requisições, volta no middleware e o engine decide. Se for item, joga para os pipelines. Se for requisição, manda para o schedule. O processo interage até acabar as requisições. Basicamente é esse a arquitetura geral do Scrap. Então, estamos contratando. Quem quiser, tem gente aí, tem eu, Renê, mais gente aí que pode conversar. 100% remoto, muito bacana de trabalhar com esse pessoal. E Scrapping é legal. Obrigado, perguntas? Você não faz, na maioria das vezes. Às vezes você tem que fazer. Aí você está brincando de renderização de JavaScript, aí nem como fazer, mas não é o motivo principal. Mas geralmente você vai entender como que a requisição é feita depois que você seleciona o combo box e manda para frente. Então, eu vou abrir o network ali do Chrome, vou fazer a requisição. Esse aqui, esses parâmetros que ele acaba mandando, e eu vou simular esse combo box bem em requisições diretas. É assim como a gente faz a maioria das vezes com JavaScript também. Não é porque a página usa JavaScript que a gente precisa renderizar o JavaScript. A gente pode ver como que, se ela interage com uma API pública, eu vejo a requisição direta que ela faz com a API, eu simulo a requisição, eu não preciso renderizar a página, sabe? É nesse sentido que a gente faz. Mais um. Oi? O notebook tem algum lugar disponibilizado? O notebook? Tá no meu GitHub, hcoura. Tá lá, tá todo o código, a palestra, tudo lá. Mais algum? Qual que o Scratch tinha algumas features para ser bypassado, segundo as soluções?
sei lá, falar do básico. User agent. Você vai botar no arquivo de settings, você vai definir aqui user agent. Igual, blá, 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 qualquer coisa. Acabou. Mas tem coisas mais complexas, aí depende. Tipo, sei lá, igual eu estava falando, às vezes a defesa é simplesmente, você está fazendo requisição demais, eu te bloqueio. Então, eu faço um rate limit pelo scrap também, é relativamente simples de fazer. Então? Só complementar, uma versão legal que tem na Scratch Club é que tem o script cloud. Eu acabei não comentando. A gente tem um cloud de scrapping. Você fez o códigozinho, deu um deploy, já bateu lá, já tem uma unit que a gente chama, que é uma instânciazinha pequenininha, mas que para scrapping resolve o negócio de graça. Aí se você precisar de uma segunda ou mais, aí tem que pagar, mas também tipo $8 a instância e Ela também já tem vários recursos, tipo, além do próprio scrape, já usa a própria infraestrutura da Scrapping Hub. E aí você lida com várias outras questões que facilitam mesmo o scrape. Então, cara, é muito. Você pega assim, pega uma Spider sua, assim, bota lá na instância free mesmo, brinca um pouquinho, cara, é muito. Dá pra ser simplesmente pra caralho. Se tiver um tempinho, eu vou entrar em umas coisas. Ainda tem um tempinho? Então eu vou mostrar para vocês umas coisinhas um pouquinho mais avançadas. É só que eu estava falando dos middlewares. Só que tem umas coisinhas legais aí. O que é o download de middleware? Processo de requisição e... isso aí não era para acontecer. E processo de resposta. Só que eu queria era mostrar alguns exemplos built-ins que já tem. Tipo, o retry middleware. Você consegue definir settings, se você tiver ativado ele, para como que você vai tentar de novo requisições. Porque também isso é outro ponto de falha cabuloso. Toda hora você vai tentar fazer requisição e falha por causa do site. Demorou e tal. E tem coisa do tipo de site mandar código totalmente nada a ver e você precisa tentar de novo. E aí é nesse middleware que você configura esse tipo de coisa. Isso é legal também. O Java Spider Middleware, eu estou falando da unidade do Spider mesmo. Tem algumas coisinhas. O input, o output, exception, se der falha, você pode processar também nesse middleware. E um built-in legal dele é o de profundidade. Então, quando você está entrando no site, você pode definir que eu não quero ir mais baixo do que 3 níveis. Mesmo se você achar a requisição, descarta elas. 3 níveis para mim já vai servir para o meu negócio. Tem outros legais também. E outra coisa, a última coisa, se você precisar customizar o scrap todo, extension junto com signals. Extension é só classe de Python que vai ser instanciada em algum processo, em algum momento. Só que os signals, o scrap ele manda os eventos quando acontece alguma coisa. Começou a fazer o crawling, começou a extrair um item, etc. Então você pode pegar esses signals dentro de uma extensão, por exemplo, e quando acontecer alguma coisa, eu quero que rode essa função, eu quero que faça isso, faça etc. Basicamente, você customiza o que você quiser. Isso é uma outra coisa muito legal do Scrap que a gente usa pra caramba lá, que é o fato dele não ser tão rígido. Ele monta uma arquiteturazinha bacana para você. Mas se você precisa entrar em especificidades do seu problema, ele não te impede de fazer isso. Ele não é resistente a customizações, digamos assim. Mas é isso. Valeu. Alguém vai fazer pergunta? Tem mais algum? Se tiver mais alguma pergunta. É isso. Parabéns. Valeu.